Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Guilherme Ávila e hoje eu vim aqui compartilhar com você uma palavra que tem queimado no meu coração, mas antes eu preciso contar para você um testemunho, um pequeno relato que aconteceu comigo há alguns dias. Eu estive com a necessidade de ir ao médico, uma inflamação muito grande, forte na garganta, e estando ali, sendo medicado, orientado pelos médicos, aguardando ser liberado, eu vi uma situação que a palavra do Senhor veio no meu coração e me queimou sobre o bom samaritano. Um rapaz que sofreu um acidente de trabalho, ele teve que colocar curativos nos seus dois olhos, e ele não podia enxergar, e era tarde da noite, era madrugada. E nós moramos numa cidade que nesse horário não tem transporte. Então ele tinha deixado o seu telefone no seu trabalho, o patrão provavelmente só ia saber dele no dia seguinte, a mãe estava acamada com a base de remédios depressiva, e ele não queria incomodar a mãe, e ele pensou que talvez ele fosse passar a madrugada ali naquele posto de saúde, aguardando melhorar para poder ir para casa. E eu olhando aquela situação, eu me compadeci daquele jovem, não o conheço, e eu falei para os médicos e as enfermeiras que estavam conversando com ele, olha, eu posso ajudá-lo, eu posso levá-lo. E os médicos, a gente depois de ter sido atendido, me orientaram onde que ele mora, me passaram o endereço, e eu fui levá-lo. E no meio do caminho, eu ainda estava com minha garganta bastante ruim, falando, parecia um robô de tão fechado que minha garganta estava. Mas eu peguei aquele rapaz pelo braço, coloquei ele dentro do meu carro e levei ele em direção à sua casa. E no caminho, no trajeto, ele contando para mim como que sofreu o acidente. E quando eu cheguei na porta da casa dele, a porta já estava aberta, apenas encostada, não estava trancada. E ao entrar dentro de casa, ele estava preocupado com a mãe. Se a mãe estava preocupada com ele por não ter notícias, ligando no telefone e talvez ele não atendia. Mas quando ele chegou em casa, ele chamou pela mãe, né? Ele usou, eu vou usar a expressão que ele usou, ele disse, mãe, me ajuda, socorro, porque eu estou cego, me coloca no quarto, me coloca na cama. E ele pediu que ela viesse se despedir e que pagasse, né, pelaquela ajuda que eu estava proporcionando para eles. E ela veio e perguntou para mim uma palavra que aqui na nossa região é muito cultural isso, quanto é que eu te devo? E naquele momento eu falei para aquela senhora, nada, eu não posso cobrar aquilo que deve ser uma questão humana, uma questão de um dever de um filho de Deus, assim como cada um de nós fomos também um dia resgatados. E eu falei para aquele rapaz apenas uma palavra, você conhece a história do bom samaritano? Ele disse, sim, eu já ouvi falar. Eu falei assim, pois é, você não sabe o meu nome, não sabe quem eu sou, de onde que eu vim, provavelmente você não vai lembrar da minha voz, porque eu estou rouco, falando diferente, você nunca me viu, mas uma coisa você não vai poder negar, que Jesus veio na sua vida hoje e te ajudou, levantou alguém para estender as mãos para te ajudar. Aquele homem começou a chorar, a mãe começou a chorar. E a mãe olhava para mim e dizia assim, mas isso não pode. Como que alguém faz o que você fez e não pede nada em troca? Eu falei, hoje eu sou o bom samaritano na vida de vocês. Jesus me enviou para ajudá-los. E entrei no meu carro e fui para minha casa. E meditando sobre isso no dia seguinte, após acordar, meditando sobre o fato que aconteceu, comecei a meditar mais uma vez sobre o texto da parábola do bom samaritano, que está em Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Ali Jesus, ele é interrogado, ele é questionado por um doutor da lei, em outras palavras, um advogado, que estava preparado com palavras, com ciladas para poder enredar Jesus, pegá-lo pela sua própria palavra, porque ele tinha o poder e a autonomia de condená-lo, julgá-lo ou simplesmente livrar. E é claro que nós sabemos o contexto que os judeus estavam o tempo todo tentando, cercando Jesus de várias formas. E a palavra de Deus diz que este homem chega para Jesus, esse doutor da lei, e pergunta, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E quando ele pergunta isso, Jesus responde com outra pergunta. Na resposta de Jesus ali, ele já vira o outro lado da moeda, ele já vira o jogo.
quando ele diz o que a lei está escrito e como você a interpreta. E logo aquele doutor da lei respondeu assim: amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, né, acima de todas as coisas, como está escrito ali, e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a pergunta que o advogado faz, propriamente ele mesmo responde aquilo que Jesus, teoricamente, deveria responder. E Jesus responde para ele: então, se você faz isso, você está procedendo bem. E ele, tentando virar o jogo de novo, ele joga outra palavra perguntando: então, Senhor, me diga quem é o meu próximo. E ele cita a parábola do bom samaritano. Preste bem atenção. Quando este bom samaritano aparece na vida de um homem, nós lemos essa história de uma forma muito poética. Nós vemos ali, e ela está sem entender, e não está errado nós interpretarmos esse contexto desta palavra de uma forma mais poética, no sentido de expressar o amor, a misericórdia, a bondade, a compaixão por aqueles que estão perecendo. Mas o que Jesus estava apontando, dizendo exatamente com aquela palavra, ele estava falando sobre o plano de salvação. Plano este que começa lá em Adão, né, e é consumado quando Jesus vem e desceu entre os homens, né, ele veio como Messias, morreu, ressuscitou, surge novamente, ressuscitado dos mortos, e ele sobe aos céus e promete um dia voltar. E eu vou explicar um pouquinho para você nesse entendimento. Ali a palavra de Deus diz que um homem que representa a humanidade caída por causa do pecado saiu de Jerusalém. Jerusalém aqui representa, de uma fórmula simbólica, a presença de Deus, a comunhão com Deus. E no momento em que ele sai da presença de Deus e vai para o caminho de Jericó, contemporâneo àquele momento em que Jesus fala, Jericó representava naqueles dias, pela multicultura, múltiplos deuses, politeísmo, né? Representava o mundo, o sistema pagão. Então, um homem, humanidade, saiu da presença de Deus e no meio da jornada, enquanto que ele está indo em direção à perdição, a largos passos para a perdição, no meio do caminho ele é acometido por salteadores, ladrões, que é o pecado, que veio por meio da escolha, né? Então, um homem que saiu da presença de Deus, humanidade que saiu da presença de Deus, no meio do caminho veio o inimigo e o espancou, machucou, feriu, trouxe morte. A Bíblia diz ali no texto que ele ficou como se estivesse morto. E o texto está dizendo claramente ali que passou por aquele caminho um sacerdote, ou seja, aquele que deveria ajudar, aquele que deveria fazer alguma coisa, passou de longe, olhou e detectou: olha, é um problema, mas não é meu problema. O problema é dele, ele fez as escolhas dele, está longe da presença de Deus, está longe do lugar que ele deveria estar. Em outras traduções para a nossa linguagem de hoje, talvez ele poderia dizer assim: ele tem um problema realmente, mas não é o problema meu, porque ele não é nem membro da minha igreja, não faz parte da minha comunidade de fé. E ele passou longe. E veio o levita após e fala, e vê a mesma situação e tem o mesmo entendimento: olha, não é um problema meu, aliás, não é nem o meu ministério. E passa mais longe ainda. Mas aí vem o bom samaritano, na representação aqui de Cristo. Quando Cristo veio pela primeira vez, ele usa a expressão de ser comparado com um samaritano, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus, eram tidos como desertores da nação. E Jesus veio se representando ali como o Messias, alguém que veio para salvar, para resgatar a humanidade caída, ferida, quase que morta, tanto física como espiritualmente. E a Bíblia diz ali que ele investiu duas coisas. Primeiro ele gastou óleo, que representa a unção, e ele pegou o vinho, que representa o sangue de Cristo, e ele cura as feridas, fecha, faz curativos para curar a ferida da humanidade por meio da unção e por meio do Espírito. E a partir daquele momento ali, ele pega aquele homem que estava ferido, desmaiado provavelmente,
quase como morto, diz o texto, coloca sobre o seu animal e leva para uma estalagem, para uma hospedaria. E quando chega na hospedaria, a hospedaria é a representatividade da igreja. E eu vou explicar por quê. Porque a hospedaria, o samaritano chega ali e diz assim, olha, eu quero que vocês cuidem dele até que ele fique bom ou até que eu retorne. E quando eu retornar, se ele tiver algum gasto além daquilo que eu já vou deixar pago, eu vou vir e vou prestar contas com você. Nós temos como não só humanidade caída, mas também líderes, como nós vimos. Olha a percepção, a mentalidade, a filosofia que eu quero colocar aqui da mentalidade do sacerdote, do levita e o cara que administrava, gerenciava a hospedaria. A mentalidade do sacerdote não faz parte da minha comunidade de fé, está desviado, está perdido, não devia estar aqui, não é membro da minha igreja, é um problema, mas não é problema meu. O levita é um problema, mas não é problema meu, aliás, não é nem o meu ministério. Eu fui chamado apenas para cantar, para estar nos palcos, para estar em evidência. E eu não fui chamado para isso, para ficar juntando caco de pessoas. Mas o perigo que também eu quero abrir os olhos é que quando ele leva para uma estalagem que é a representatividade da igreja, ali tem administradores e a mentalidade de muitos líderes de igreja é essa. Eu te ajudo se você me ajuda. Se aquele samaritano tivesse colocado aquele homem naquela estalagem sem pagar previamente, ele não receberia. Conversando com um amigo que é dono de um hotel, eu perguntei para ele, o que acontece se alguém ficar hospedado e não pagar? Ele, de uma forma meio irônica, ele disse assim para mim, ele pode até ir embora, mas ele vai sem as roupas. Eles reteriam as roupas, ou seja, se você quiser sair daqui, saia nu, sem levar nada embora. E imagine, ninguém receberia, essa é a verdade. Ninguém cuidaria de alguém se não tivesse algo em troca. E a mentalidade de quem cuida de pessoas é essa, eu só vou cuidar se eu receber algo em troca. Então, quando eu olho para esse contexto, nós precisamos entender, aí sim nós precisamos entender a parte poética da íntima compaixão, da misericórdia. E ele diz, e o samaritano disse, olha, se tiver algum gasto a mais, quando eu retornar, ou seja, a segunda vinda de Cristo, do Messias, nós vamos prestar conta, nós vamos acertar as contas. Isso me faz remeter à parábola dos talentos, ao qual o dono dos talentos está retornando e cada um de nós, pastores, líderes, que coordenamos e cuidamos da igreja, a estalagem das pessoas que entram feridas, nós estamos ali, de uma certa forma, administrando algo que não é nosso, mas nós vamos prestar conta e nós temos que multiplicar. Diz lá no texto que o Senhor ali colhe aonde ele não semeou. E covardemente, aquele servo infiel, ele dá uma desculpa dizendo, olha, eu tive medo. Na verdade, ele foi infiel, porque foi essa a acusação do dono dos talentos. Servo mau e infiel. Tira o que ele tem, dá para o que tem mais, e até o que ele não tem, ele será tirado. E lança o servo inútil fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso me traz um alerta, porque o dono dos talentos está voltando, o bom samaritano está voltando, e cada um de nós vamos prestar contas. E quando Jesus propõe essa parábola, ele olha para o doutor da lei, o advogado, e pergunta para ele, e responde essa palavra. Ele diz, vá e faça uma análise, quem é que foi o próximo? E ele diz, olha, aquele que agiu de misericórdia, aquele que agiu com compaixão, aquele que agiu da forma correta. E aí Jesus responde para aquele homem, doutor da lei, ou seja, Jesus estava apontando aquilo que ele não fazia. Ele diz, vá e proceda você da mesma forma. Então, queridos, eu quero compartilhar essa palavra com você que está assistindo essa mensagem, compartilhe. A nossa nação brasileira precisa abrir os olhos que o dono dos talentos, o bom samaritano, aquele que me resgatou, aquele que resgatou a sua vida, está voltando e haverá prestação de contas. Sabe? Haverá prestação de contas. Nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida. Então, queridos, compartilhe essa palavra, comente,
deixa o seu nome, deixa a cidade onde que vocês também estão assistindo, para que a gente possa entender aonde que essa mensagem está chegando. Eu senti no meu coração de compartilhar isso. E eu quero estar orando para você que é pastor e líder também, que está desanimado, está frustrado, está tentando jogar a toalha de uma forma ou de outra, mas às vezes tem medo e está preocupado, está se sufocando, está numa autocomiseração. Essa é a palavra correta. Uma autocomiseração, sabe? Sendo pressionado a fazer coisas que você talvez não consiga ter o entendimento. Mas quando essa mensagem veio ao meu coração, abriu meu entendimento para uma coisa: nós devemos agir com misericórdia. E eu quero deixar esse último versículo para você. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Lá diz assim: e não deixamos de fazer o bem. Não vamos parar de fazer o que é certo. Se nós não desanimarmos, no tempo certo de Deus, nós colheremos. E ali ele está apontando para 3 coisas. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo cercado de adversidades, mesmo cheio de tribulações, porque haveríamos de ter tribulação, Jesus diz, mas tenha bom ânimo. Ânimo no grego significa alma, ou seja, tem a conotação de disposição de alma. Paulo disse, olha, posso todas as coisas, nem tudo me convém, nem tudo me edifica, mas eu não vou me deixar ser dominado, controlado por isso. Se prostrar para essas situações que nos cercam todos os dias. E se nós não desanimarmos ao tempo certo, ao tempo de Deus, haveremos de colher. E a colheita do Senhor, ela é em abundância, na minha, na sua vida. Meu querido, eu quero fazer mais um pedido para você. Compartilhe essa mensagem. Deixa o seu like, comente, sabe? Ativa o sininho para que a gente possa estar postando mais conteúdo, abençoando a sua vida e a vida de outras pessoas com a palavra de Deus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.